Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de um cantor e compositor americano, importante aí para o cenário do folk americano, da década de 60 ali, da época do Village ali, que é o Tom Rush, que apesar de ele ser um ótimo compositor, ele também gostava muito de gravar outros artistas também, composições de outros artistas, e a maior parte desse álbum que eu vou falar aqui as composições são de outros artistas. Estamos falando aqui do The Circle Game, de 68, 1968. Uma edição bem simples. Capa contra capa. Alguma informação técnica aqui. Então o Tom Rush iniciou sua carreira no início da década de 60. A partir de 62 ele começou sua carreira discográfica ali com 21 anos apenas. E a partir aí ao longo da década de 60 a carreira dele foi tomando mais corpo e ele gravou ainda em 66 a música Earth for Going, da Joni Mitchell, quando a Joni Mitchell tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, vinda do Canadá. Então, muito provavelmente, ele foi o primeiro artista a gravar uma composição da Joni Mitchell. E aqui nesse álbum ele regrava essa canção, mas a gente chega lá ainda. Então aqui, nesse álbum aqui, que é considerado a obra-prima dele, como eu falei, de 68, se não me engano, abril de 68, pela Elektra. Foi o primeiro álbum dele pela Elektra. Não foi não. Foi o terceiro, eu acho. Então, aqui temos 10 canções, sendo apenas duas do Tom Rush. Então, abre aqui com Teen Angel, uma música também da Joni Mitchell. Ele gravou 3 composições da Joni Mitchell aqui nesse álbum. Então, Teen Angel, que se não me engano apareceu no segundo álbum da Joni Mitchell, no ano seguinte. E aqui o interessante é o vocal dele bem profundo, bem denso, e também arranjos aqui um pouco claustrofóbicos, eu diria também. Cortesia do Paul Harris, que foi o arranjador aqui. Depois a segunda canção, Something in the Way She Moves, uma música que ficou famosa porque inspirou ninguém menos que George Harrison a compor Something, nada que está lá no Abbey Road. Uma música do James Taylor, e aqui também o James Taylor ainda não tinha lançado o seu álbum de estreia. Ele lançaria em 68, mas só no final do ano, só lá por dezembro. Então aqui também James Taylor era um ilustre desconhecido quando esse álbum aqui foi lançado. Então também ele ajudou bastante na carreira e na consolidação da carreira do James Taylor, e eu prefiro sinceramente essa versão do que a do James Taylor. O Tom Rush tem uma voz muito potente, mas não num nível agudo. Eu gosto do tom mais grave dele aqui, uma voz meio de barítono, alguma coisa assim. E depois vem Earth for Going, a terceira canção, também da Joni Mitchell. Como eu falei, ele já tinha gravado em 66, mas aqui ele fez uma regravação onde a canção ganhou mais densidade aqui. Era mais crua ali em 66 no compacto, e aqui ela está mais adequada ao disco aqui. Depois a quarta canção também é do James Taylor, segunda dele, Sunshine, Sunshine, que também apareceu no álbum de estreia dele. E aqui é meio que um alívio, assim, a música que já tem é diferente das 3 primeiras, que são um pouco mais melancólicas. Essa aqui é uma música bem pra cima, é uma música também com arranjo de corda sensacional aqui, e uma música mais alegre. E também assim como a próxima canção. Essa aqui é quase que um jazz, um doo-wop, que é The Glory of Love. É uma música que fez sucesso lá na década de 40 com o Benny Goodman, que é do Billy Hill, o compositor. E até o Paul McCartney regravou essa música, se eu não me engano, no álbum Memories Almost Full. Também é uma música, como eu falei, quase que um doo-wop, que é uma música bem mais balanceada, bem mais swingada aqui. Depois temos Shadow Dream Song, a sexta canção do Jackson Browne. O Jackson Browne também só foi lançar o álbum de estreia dele em 72.
Então aqui 4 anos antes da estreia do Jackson Browne ali em fonográfica, Tom Rush já grava outra música. E também essa música também é sublime também. É bem, tem uma atmosfera também bem relaxada também, você e também com um vocal maravilhoso aqui do Tom Rush. Ótima canção. Depois vem a faixa título, The Circle Game. Ficou até mais conhecida na voz da Joni Mitchell. Ela gravou essa música também. Earth for Go, ela foi gravar como compacto lá em 72 na voz dela. Teen Angel veio do segundo disco e The Circle Game eu não tenho certeza de qual disco veio, mas ela regravou ali também. E a versão dela é até mais conhecida, mas também a versão aqui do Tom Rush é fenomenal. Uma música aqui que fala sobre a passagem do tempo e fala também sobre a guerra no Vietnã que estava acontecendo ali naquela época também, sobre protestos e tudo mais, mas é uma música com uma letra primorosa, como quase todas as letras da Joni Mitchell, né? Mas a interpretação do Tom Rush valoriza muito aqui a canção. Depois So Long, uma canção aqui bem country, música bem estilo country, e também é do Charles Rich, que era um artista country. Charles Rich, exatamente. Isso aqui é um country bem gostoso de ouvir. Eu não sou muito fã de música country, mas essa versão aqui é bem legal. E as duas últimas canções, até que enfim, composições dele, do próprio Tom Rush. A nona, Rockport Sunday, um instrumental bem delicado também. E o melhor fica para o final. No Regrets é simplesmente sublime, é uma música assim de chorar, de tão bela. É belíssimo, o arranjo aqui é belíssimo, o vocal do Tom Rush é incrível e é uma música que foi regravada por bastante gente também. Ela ficou bastante conhecida na voz dos Walker Brothers. É se não me engano, uma dupla de irmãos aí que gravava músicas de outros artistas também e ídolos do David Bowie. Ninguém menos que David Bowie adorava os Walker Brothers. Então aqui No Regrets fecha com chave mais do que de ouro, eu diria de irídio ou de ródio, porque é o metal mais precioso que existe hoje em dia, mais do que ouro. E uma curiosidade, essa capa aqui foi fotografada por uma certa Linda Eastman, que no ano seguinte se tornaria Linda McCartney. Ela, como bastante gente aí que conhece rock, sabe que ela foi fotógrafa. Antes de se casar com o Paul McCartney, ela ganhava vida como fotógrafa e fotografou muita gente do mundo do rock na década de 60. E entre vários, a capa desse álbum aqui também. É uma pena que depois o Tom Rush parece que ele perdeu um pouco a inspiração. Os álbuns posteriores são bem abaixo ali do que ele fez até aqui. Mas ele continua ativo até aí 2020, nessa década ele também lançou álbuns, aí com mais de 80 anos. Hoje, se eu não me engano, ele está agora em fevereiro, ele completou 85. Então ele já está velhinho, mas ainda nativa. Porém, ele sempre vai ser lembrado por esse álbum aqui, que é, até prova em contrário, a obra-prima dele. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!